Mateus 18, verso 18. Diz a palavra do Senhor assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o teu nome. O contexto desta passagem, irmãos, é a conclusão aqui de quando um irmão peca contra outro irmão. Então, o texto anterior vai falar que 3 momentos podem existir. Você vai e fala com o irmão e conversa com ele, olha, você pecou contra mim e tal. Mas se não der ouvido, né? Se esse irmão não der ouvido, então você traga outras pessoas, outros irmãos, testemunhas, para conversar sobre o assunto, para que o assunto seja esclarecido. Mas se isso também não adiantar, você exponha a igreja e leve o problema para a igreja. Existe uma proporcionalidade, tipo assim, alguém me fez algum mal, alguém me ofendeu de alguma coisa, então eu vou resolver com ela. Não deu certo, eu chamo algumas pessoas de peso que podem servir de testemunhas e que possam conversar o assunto junto comigo e junto com aquela pessoa. Mas isso também não resolve. Eu pego e levo esse assunto para a grande comunidade da igreja. Olha, está havendo esse problema entre eu e meu irmão. E aí essa era a problemática que é trazida anterior a este versículo, quando Jesus vai dizer assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A gente aí pensa assim, Jesus está concluindo essa questão, porque a igreja agora é que vai decidir, né? A igreja vai resolver o que aconteceu. A igreja vai dar razão a um dos lados, sabe? Você que tem razão e você está sem razão. E geralmente o cara que está sem razão é desterrado, vai embora, foi expulso daquela comunidade porque ele levou uma situação ao extremo de ter que parar a reunião da igreja para resolver o problema que eles dois ali não conseguiram resolver entre si. E aí entra Jesus com esta palavra: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra. Ele está dizendo que a igreja tem autoridade para ligar e desligar na terra. Que a oração da igreja tem essa autoridade. Aí você pensa assim, meu Deus, Jesus deu essa autoridade toda à igreja por causa disso? Irmãos, não por causa disso. Não é por causa disso. Jesus vai falar sobre o poder que existe quando 2 pessoas concordam com um assunto. O poder que existe quando pessoas estão afinadas com uma ideia. E quando também elas rejeitam a ideia. É disso que ela está falando. Isto é percebido claramente quando você entende o que ele diz com a expressão em verdade vos digo. Você sabia que essa expressão, em verdade, ela só é encontrada na fala de Jesus? Você sabe o que quer dizer em verdade? Curiosíssimo. A expressão vem da palavra hebraica amém. A expressão em verdade que Jesus usa em muitas passagens, principalmente no livro de João, ela vem da palavra amém. Amém não é usado no início da ideia. Amém não começa nada. Amém termina.
Alguém traz uma ideia, faz uma oração, diz qualquer coisa e o final é amém. E todos dizem amém. Depois do amém, ninguém diz mais nada. Depois do amém, o amém é conclusivo. O amém traz conclusão na história. Então essa palavra em verdade, que é usada apenas por Jesus, é uma expressão que vem da palavra amém. O que quer dizer? Você sabe o que quer dizer amém? Não é só que assim seja. Não é só que assim é. Amém quer dizer verdadeiramente. Amém quer dizer certamente. Amém quer dizer digno de confiança. Todos esses sentidos estão contidos em amém. Então o pastor está falando alguma coisa, fez uma oração, alguém está dizendo alguma coisa e alguém termina dizendo verdadeiramente. Amém. Que assim seja. É isso aí. É isso que a pessoa está falando quando fala a palavra amém no final. E esse uso, acabei de falar, do amém, era dito exatamente no final da afirmação. Quando as pessoas concordavam, ela dizia amém. Quando a própria pessoa que estava falando terminava, ela dizia amém. Ela dizia, é isso. Mas aí, Jesus, ao começar os seus discursos, Jesus pega o amém do final e coloca o amém no início. Ora, que diferença faz o amém no final e o amém no início? Para você entender esse texto e todos os outros agora isso faz muita diferença. Você colocar o amém no final e o amém no início. Que diferença faz você começar com um amém, tipo assim, certamente te digo, ou vos digo, em verdade vos digo. Que diferença faz você começar com um amém ou você terminar com um amém? Porque foi essa modalidade de discurso que Jesus implementou. Essa expressão no início, no tom em que Jesus trazia, ela fazia com que a introdução do seu discurso se tornasse mais solene. Do tipo assim, vou anunciar agora, vou dizer para vocês uma coisa importante. Olha, o que eu vou dizer é importante. O que eu vou dizer agora é verdadeiro. Só Jesus dizia assim. Há uma forma da autoridade divina de Jesus de se expressar. Tipo assim, escutem bem o que eu vou dizer, porque é absolutamente verdadeiro. Aí você começa o discurso assim, olha, escutem bem o que eu vou dizer, porque é absolutamente verdadeiro. Ao invés de dizer no final que é verdadeiro, o Jesus dizia no início que é verdadeiro. Isso traz um peso muito grande e as pessoas param para ouvir. Não, o que ele vai dizer agora? Ele está dizendo que é algo importante. E ele disse várias vezes isso, em João capítulo 3, verso 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Falou para Nicodemos. Em verdade te digo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não és digno de mim. Na celebração da ceia. Em verdade vos digo. Ou quando Jesus começava com essa ideia na frente, quando ele colocava o amém na frente, é verdadeiro o que eu vou dizer para vocês. Era como se ele estivesse fazendo uma assinatura oral do seu discurso. Só ele fala assim. Ninguém mais usava o amém na frente, só Jesus usava o amém na frente. Tinha uma função pedagógica, sim. Chamava atenção, marcava a sua autoridade, introduzia uma verdade espiritual profunda, todo mundo dava aquela pausa crítica para ouvir o que Jesus tinha a falar, inclusive que não era necessário
prova nenhuma, porque o mestre estava dizendo: é verdade, é verdadeiro o que apresento para vocês. Interessante, aqui no Velho Testamento, há muitas passagens dos profetas onde eles começavam assim: assim diz o Senhor. E aí depois que ele dizia assim diz o Senhor, ele completava o que o Senhor disse. Assim diz o Senhor. Se você pegar na sua Bíblia, na chave bíblica, assim diz o Senhor, você vai ver vários versículos começando assim diz o Senhor. O profeta que vai trazer a vontade de Deus chega e diz: assim diz o Senhor. Tipo assim, se assim diz o Senhor, ninguém mais vai contradizer, né? Não tem mais o que ser contradito, porque foi o Senhor quem disse. Assim diz o Senhor. É uma expressão clássica do Velho Testamento para mostrar a autoridade daquele profeta quando estava trazendo aquela profecia, aquela ideia, aquela ordem. Estava falando ao povo, assim diz o Senhor. Inclusive, né, hoje, algumas denominações ainda usam esse sistema de fazer profecia e de vez em quando sai um assim diz o Senhor. Devem ser poucas hoje, eu não estou muito atualizado com isso. Mas há 30 anos atrás, quando eu me converti, essa frase era uma frase bem utilizada nas igrejas. Assim diz o Senhor. Porque se o Senhor disse assim, quem sou eu para dizer o contrário, né? Não pode ser contradito. Agora, Jesus é o Senhor. Como ele vai dizer assim diz o Senhor, se ele é o Senhor? Então ele diz: em verdade vos digo. Eu digo. O profeta dizia: o Senhor diz. E agora o Senhor está presente e diz: eu digo. E aí, depois de explicado em verdade, eu quero saber o que ele disse logo em seguida. Ou seja, a minha explicação é para dizer que essa porção aqui não é uma conclusão do que veio antes, exatamente. Porque ela, quando começa com essa construção, não é mais uma conclusão do que veio antes. É uma ideia que ele quer trazer e afirmar como uma ideia verdadeira. Então ele diz: em verdade vos digo, né? Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Está falando da nossa oração. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Gente, ele vai trazer essa ideia e ele começa daquela forma que ninguém pode contradizer. Em verdade lhe digo, é isso. É assim que funciona. Se 2 concordam na terra, se 2 oram, falam com Deus e concordam, Deus se faz presente. Isso lhe será concedido pelo Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, Jesus disse isso de uma forma muito especial. Com a sua assinatura embaixo, ninguém dizia em verdade lhes digo. Ele, só ele dizia dessa forma, só ele usava essa construção. Ele tirou o amém do final e botou o amém no início e deu uma outra conotação ao que estava sendo dito. E olha, para dizer o quê? Para dizer muitas coisas, inclusive que quando nós oramos e quando nós concordamos uns com os outros em oração, Deus ouve a oração. Deus ouve a nossa oração quando nós concordamos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, que coisa perigosa, né? Jesus está aqui, sentado do seu lado, porque essa reunião é feita em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus, se ele está aí na cadeira do lado, sentado do seu lado aí. Já abraçou Jesus, Messias já.
Abraçou Jesus. Botou logo a mão na cadeira atrás do ombro de Jesus. Gente, por quê? Por que ele está aí? Porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Você é capaz de falar algo com Jesus agora sobre como é que você está e o que você precisa? Ele está aí do seu lado, do meu lado. Está do lado da igreja. A reunião está sendo feita em nome de Jesus. Ele está aqui. A ceia vai ser feita em nome de Jesus. Ele está na ceia, nos elementos da ceia. Ele é representado por ela. Isso já é assim. Mas ele diz, olha, em 2 ou 3 estiver presente, eu estou lá. Você pode chegar em casa. E para quem ficou em casa, como é que foi o culto hoje? O culto hoje foi maravilhoso. Estive com Jesus. Não, você esteve com os irmãos. Não, você não está entendendo. Eu estive com Jesus, porque quando a gente estava reunido lá, nós estávamos reunidos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando a gente está reunido em nome de Jesus, Jesus está presente. Olha só. E se Jesus está presente, meu querido irmão, tudo pode acontecer. Mas eu sugiro que você seja servo hoje. E que você, ao falar com Jesus, que está presente, de uma forma muito forte, ele disse, em verdade vos digo. Não fale como aquela pessoa que está ansioso para ter seus problemas resolvidos. Ele conhece o seu problema, sabia? Ele conhece o que você está passando. A tua aflição, ele conhece. Mas fale com ele de uma outra maneira. Como um servo fala com o seu Senhor. Exalte a sua grandeza e o seu poder. Porque ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Ele conhece o meu coração. Ele conhece por que realmente você está aqui. Não tem como mentir para ele. Não existe mentira aqui. Que ele está presente. A gente pode enganar uma meia dúzia de pessoas, ou muitas pessoas, mas nunca vamos conseguir enganar Jesus, porque ele nos conhece de alto a baixo. Então nós vamos estar na hora da ceia, aqui agora, com Jesus presente, com Jesus nesse lugar, e você vai fazer orações. Veja lá o que você vai falar com Deus. Veja lá, porque essa igreja ensina você a ser servo. Um servo é sempre acrescido do que precisa. Um servo não teme quando caiu uma bomba lá no Iraque e tal, tacaram não sei o que tal. Meu Deus do céu, o mundo faz isso desde que o mundo é mundo, pessoal. O povo briga. Israel briga desde os tempos da Bíblia. Israel está em guerra. É novidade. O Velho Testamento está cheio de guerra de Israel. É novidade, Israel está em guerra. E as pessoas ficam naquele alarido todo tal. Gente, se eu estivesse na Europa, eu estaria até preocupado, mas nessa distância, estaria preocupado assim, vou ter que voltar para o Brasil. Não preocupado com a guerra, mas preocupado em voltar. Mas como a gente não foi, a gente ficou. Porque ninguém quer que uma bomba caia na sua cabeça, né? Mas Israel sempre esteve em guerra. Isso não é novidade para ninguém. Não fica apavorado porque Israel está em guerra, porque ele sempre esteve em guerra. Em todos os tempos da sua história, Israel esteve em guerra. Não foi, pastor Romero? Sempre em guerra, nunca parou de fazer guerra. E se eu estou na mão de Jesus, e se Jesus está gente, pastor, e se a guerra vier para cá, gente, para de ansiedade. Se vier, mas até hoje não veio. Em 45, juravam que ia ter uma terceira guerra mundial. A gente já está quase no outro 45, quase 100 anos depois. E ela ainda não estourou. E não vai estourar agora também, não vai. Você quer saber de uma coisa que vai acontecer? O pessoal lá gosta de ficar jogando míssil aqui, míssil ali, míssil aqui, míssil ali, míssil aqui. Daqui a pouco acaba o míssil. A guerra não acabou com o mundo também. Quando o mundo todo esteve em guerra, a guerra não acabou com o mundo. Eu estou falando da grande ansiedade que está na mídia aí, batendo na porta de todo mundo, que vocês veem em televisão ainda. Mas eu tenho que ver
É o que a Bíblia diz. Ele diz, onde 2 ou 3 estiver, Ele está junto. Jesus está junto conosco. Amém? E agora você vai falar com Ele, que Ele está aqui. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.